dia a todo mundo. Meu nome é Gabriel, eu sou estudante Na verdade, sou recém-graduado em Estudos Literários aqui no IEL. E o trabalho que eu vou apresentar aqui hoje é uma parte pequena, assim, da minha monografia, que foi defendida em 2019 com a professora Miriam Garat, que é sobre os livros Detetives Selvagens, do Roberto Bolanho, chileno Roberto Bolanho, e Anos de Formação, os Diários de Emílio Renzi, do Ricardo Piglia. Bom, vou começar aqui. Eu não vou apresentar, eu vou só ler. Os Detetives Selvagens, do Roberto Bolanho, e Anos de Formação, os Diários de Emílio Renzi, do Ricardo Piglia, são dois livros que utilizam na sua composição a forma diário. São dois livros escritos com diários. No caso dos Detetives Selvagens, trata-se de um romance que narra um grupo de jovens poetas mexicanos nos anos 1970 e a sua busca por uma antiga poeta desaparecida, utilizando o diário do personagem principal, Juan Garcia Madero, como mecanismo de narração em duas das três partes do livro, a primeira e a última. Já o livro do Ricardo Piglia retrata a narração diarística da juventude do personagem Emílio Renzi, alter ego do autor. Entretanto, o elemento do diário aqui, ele possui um diferencial para o livro do Bolanho. É realizado um deslocamento por parte do Piglia, porque ele pega os seus diários verdadeiros, escritos ao longo de vários anos, e atribui ao seu alter ego, como se ele, de certa forma, ficcionalizasse isso. Antes de entrar no texto em si, pode ser interessante a gente já observar uma coisa na classificação do gênero dos dois livros. Enquanto Os Detetives Selvagens é apresentado desde o princípio como um romance, na catalogação bibliográfica, né, tanto na brasileira quanto em espanhol, além dele ter vencido o Prêmio Internacional de Novela Rômulo Gallegos, o livro do Piglia, Os Diários de Emílio Renzi, né, cuja catalogação bibliográfica consta diários e não um romance ou novela ou coisa do tipo, faz parte de uma obra elaborada pelo Piglia a partir dessa estetização já citada e desse deslocamento. Então, tipo, desde a catalogação bibliográfica já existe uma diferenciação, assim, não que ela sirva como um critério absoluto para essas definições. Mas, enfim, voltando para dentro do texto, por mais que ambos os livros utilizem o gênero diário em seu interior, a maneira como esse elemento é articulado no conjunto da obra, assim, difere bastante. Em Piglia, é possível a gente enxergar o papel atribuído à escrita diarística desde o primeiro excerto do livro, denominado Nota do Autor, que inclusive não tem assinatura do autor, onde o autor, sem nome, coloca que esse alter ego, Emílio Renzi, aí eu cito aqui, está convencido de que se uma tarde não tivesse começado a escrevê-lo, no caso o diário, nunca teria escrito mais nada, e que todas suas outras publicações foram feitas só para justificar essa escrita. Ou seja, a escrita aqui existiria em função desses diários, seria catalisada por esse ato privado que a princípio irrompe para negar a realidade, recusar o que estava por vir. Trata-se de uma escrita cotidiana que registra o presente e, consequentemente, os, entre aspas, blocos de experiência, a partir dos quais haverá alguma possibilidade de uma ordenação da vida, ou algo do tipo. Bom, a gente pode observar que essa noção de experiência, termo bem recorrente ao longo do livro, se relaciona não apenas com a vivência dos acontecimentos, mas sobretudo com o próprio material da escrita. O Emílio Renzi, inclusive, inicia a escrita dos diários roubando histórias e experiências alheias, devido ao fato de não haver nada para contar, porque ele é adolescente quando ele começa a escrever o primeiro volume dos diários. Outra característica importante para se observar na escrita desses diários do Piglia é o seu caráter póstumo, por assim dizer. O Piglia faleceu em 2017 e a publicação desses diários se deu entre 2015 e 2017, quando ele já sabia que ele tinha esclerose múltipla e estava na fase terminal de vida. Ele anunciou ao longo de vários anos a importância desse trabalho por vir em várias entrevistas, trazendo a ideia de que a publicação dos diários legitimaria um modo de ler sua própria obra anterior. Essa característica, aliada ao fato da reescrita, né, se dar sob o signo da morte futura e esperada do autor, meio que converge para a condição póstuma de uma obra que, em tese, jogaria luz sobre todos os seus escritos anteriores.
A escrita dos diários se sujeita a essa ciência do autor de que, em sua publicação, ele não vai estar mais lá. E resgata uma função crucial do texto. Dá para não ouvir? Oi, Sofia, assim, acho que seu áudio tá vazando. Ah, Enfim, a escrita dos diários se sujeita a essa ciência do autor que, em sua publicação, não está mais lá, que já se foi, e resgata uma função crucial do texto. Conter revisões críticas, reflexões e leituras de sua própria obra anterior. Porque o Piglia, ele se utiliza desses diários antigos e modifica eles. Ele recorta, adiciona coisas novas, exclui coisas, apaga coisas, né, que ele não interessaria nesse projeto para ele, e que faz com que a existência desse texto final se relacione diretamente com seus escritos anteriores, especialmente por conta de o livro possuir outros textos seus inseridos em diferentes partes. Então, outros contos que já apareceram na obra do Piglia voltam nesses 3 volumes finais dos diários e intercalados com a própria escrita diarística. Uma terceira característica desses diários, que é importante também para o entendimento da forma na obra, é o deslocamento da figura de autoria que o Piglia faz de si mesmo para o seu alter ego. Através desse movimento, ele, entre aspas, estetiza, né, podemos dizer assim, tem alguns autores que defendem essa ideia, os escritos que supostamente captaram um dia a experiência real e transfere todas essas experiências para o campo de um personagem ficcional, que não apenas agora vive essa vida, mas também assume responsabilidade por toda a narração e todos os pensamentos contidos ali no texto. Assim, é essencial que a forma diária esteja presente para dar conta desse deslocamento, de maneira que a própria obra em si praticamente existe ao redor disso. Bom, assim a gente pode observar que a escrita diarística aparece então em Piglia como uma espécie de centro do livro, uma possível forma final, já que é ela que ocupará a maior parte das páginas e se desdobrará nos outros fragmentos, assim como é através dela que os fragmentos são conectados e ordenados. Os diários surgem, portanto, como ponto de encontro entre esse escritor em formação, o jovem que, a partir dessas experiências, registra o cotidiano, suas ideias acerca da literatura e suas ambições com a escrita, e o autor já consagrado, que revisita esses cadernos em função de reescrever as memórias e talvez construir uma resposta beligerante, endereçada àqueles aos quais não se respondeu em tempo no espaço público. Uma resposta que não vai poder, inclusive, ser contestada justamente pela iminência da própria morte. Já no caso dos Detetives Selvagens, do Bolanha, o diário também está presente, mas atuando como artifício narrativo para a apresentação de diversas temáticas dos protagonistas. O romance do Bolanha acompanha, sobretudo, os dois poetas, Arturo Belano, que é o alter ego do Bolanha, inclusive, e Ulisses Lima, que investigam a existência de uma poeta estridentista desaparecida, a Cesária Tinarelli. E ao redor dessas duas figuras que como posso dizer, um possível centro do livro, que são vários depoimentos, se constrói. Porque o livro se dá assim, são 3 partes. A primeira e a última são a narração diarística do personagem Garcia Madeiro, e a parte do meio são diversos depoimentos de outros personagens acerca desses 2 personagens principais e do que aconteceu com eles. Bom, então, como dito, o diário do personagem Garcia Madeiro aparece na primeira parte para contextualizar as personagens secundárias e apresentar os 2 amigos poetas, assim como a vida cultural da juventude do DF, né, Distrito Federal, da capital do México. É narrado sob o ponto de vista de alguém que não comparecerá em momento algum durante os relatos, testemunhos que compõem a parte central do livro, e a maior parte, consequentemente, o que confere ao narrador dos diários uma espécie de função introdutória dos protagonistas, dos personagens secundários, da situação da poesia mexicana, como é referido ao longo do romance, e do desenvolvimento inicial e final da narrativa. Diferentemente de Piglia, parece aqui que o Bolaño está interessado em questões um pouco diferentes daquelas abordadas pelo autor argentino. Seja transmitir a ambientação da geração desses poetas mexicanos, das utopias não concretizadas, dos sonhos perdidos, seja compreender o lugar da própria literatura em meio àquela juventude. A narrativa dos Detetives Selvagens se envereda por esses outros caminhos. Há, inclusive, tem uma boa discussão e uma problemática em se definir uma ideia de centralidade nesse romance e de um possível sentido, assim, único à narrativa. Bom, mas, enfim, uma primeira diferença já fica visível em relação à forma diário no Piglia e no Bolanho.
que enquanto naquele, né, no caso Piglia, o diário surge como um elemento central para a construção de possíveis sentidos à obra, ou seja, transformando a própria obra em elemento necessário para a transmissão daquele conteúdo, no Bolanho o diário possui majoritariamente uma função de introdução e ambientação. A própria narração do personagem Garcia Madeiro aparece como um dispositivo para colocar o leitor em meio àquele universo e narrar suas particularidades. Sua posição dentro da obra surge mais como o integrante de um projeto ficcional do que como um objetivo final através do qual a escrita aparece como uma possibilidade de sentido para a experiência, que seria o caso, poderíamos dizer, do Piglia. Assim, a gente pode estabelecer distinções quanto ao uso e as funções da forma diário nas duas obras. O diário surge nos Detetives Selvagens como esse veículo narrativo a serviço do romance, subordinado à apresentação e desenvolvimento desses diversos personagens e características, e diversos motivos também, como, por exemplo, traçar esse retrato da juventude desses poetas e seus desejos de revolucionar a literatura do momento, inclusive no qual ecoa um desejo de pertença, lembrando que eles são todos quase órfãos, assim, e, em certo modo, ou melhor, em última instância, poderia dizer que o romance é uma homenagem à sua própria geração, como afirma o próprio Bolanho, a essa geração de jovens que tinham desejo de transformar a literatura ou coisa do tipo que ele mesmo vivenciou. Nesse sentido, o elemento diarístico aparece como uma espécie de suporte narrativo, como uma peça de um todo. Já no Piglia, o diário surge como grande campo de experimentação da escrita, né? Que fará com que o Emílio Renzi se forme enquanto escritor através da experiência cotidiana e da prática da leitura. Porém, aqui o núcleo central do livro é o diário, ou seja, é lá que ganham forma as principais questões abordadas pelo autor, e essas existem justamente em função da escrita diarística. Ou seja, posto que toda a formação se dá dentro dos diários, tanto a formação do sujeito-autor quanto o processo da escrita, e que o leitor entra em contato com essa formação através dos mesmos, posto também que o diário surge como um catalisador do próprio ato de escrever, considero importante pensar que, ao passo que em Bolanho a escrita diarística surge como um meio narrativo subordinado à estrutura do romance, em Piglia o diário aparece como um fim, como objeto último da narração, em que toda a escrita converge para o seu próprio interior. E ambos surgem como palco dessa encenação, como local onde as experiências desenham não apenas um retrato do cotidiano, mas também, principalmente, como espaços de autofiguração dos dois autores, no sentido de, justamente, literalmente, de figurar a si mesmo na literatura. É através dessas duas escritas distintas que ambos autores trabalham para criar esse movimento de figuração de si. Piglia desloca sua própria figura para o campo ficcional, né, atribuindo seus diários ao seu alter ego, e o Bolanho através do movimento de retratar a própria geração que ele viveu na literatura. É curioso, inclusive, notar que nos dois livros está presente justamente essa figura do alter ego, como uma espécie de conformação desse movimento, de certa forma, que aproxima os escritos de uma autoficção ou uma coisa do tipo, apesar de que esse termo é bastante questionável. Então, tanto o Emílio Renzi, narrador dos Diários do Piglia, quanto o Arturo Belano, que é o alter ego do Bolanho, que inclusive aparece como protagonista, mas não é o narrador, estão presentes, né, nos dois livros. Os diários contêm diferentes descrições por parte de seus autores, né? Confissões, pensamentos, anotações de leituras, opiniões e críticas sobre literatura e cinema, registro de idas a bares, da vida sexual, reproduções de conversas com outras pessoas, relatos cotidianos, angústias e tal. Ou seja, são dois jovens escritores, jovens que querem ser escritores, colocando suas opiniões e anotando sua vivência e seu cotidiano. Tem todas essas diferentes características lá, mas que de certa forma tem até suas similaridades, porque eles anotam sobre coisas parecidas, apesar de que a diferença não está exatamente no que eles anotam, mas em como o diário existe dentro da obra. E todas essas formas de escrita que eles colocam lá dentro representam não apenas as ideias desses jovens escritores em formação, como eles são, mas também figuram na própria obra aquelas experiências dos personagens, né? O que cria um diálogo com a possibilidade de figuração por parte dos próprios autores, através de seus próprios diários reais, no caso do Piglia, ou através de um retrato
que se busca fazer de uma experiência coletiva vivida. Bom, para encerrar, Os Detetives Selvagens e Os Diários do Emílio Renzi são obras que possuem o elemento da forma diário nas suas narrativas, mas com consideráveis diferenças, assim como com algumas semelhanças. Uma das obras contendo a forma diário como um meio para se narrar outras coisas, outras ideias acerca da experiência, e a outra, que é Os Diários do Piglia, utilizando da forma diário como o próprio centro da sua narrativa, como objeto final, como se a obra toda existisse a partir dessa noção da escrita diarística. Entretanto, ambas as obras se aproximam quando se tratam justamente de servir como espaços, talvez o termo espaços biográficos aqui possa vir a ser interessante, mas espaços de escrita para essas autofigurações ou autofabulações por parte de seus próprios autores, seja através da escrita das experiências, seja através do questionamento do que é essa escrita. Eu encerro aqui, obrigado. Obrigado, Gabriel. Muito obrigado, Gabriel. Muito, muito interessante o trabalho. Eu acho que me cabe aqui agora, então, abrir para perguntas do público, né? A gente tem aí 12 minutos para discussões. Se alguém tiver questões ou comentários sobre o trabalho do Gabriel, é só levantar a mão ou simplesmente falar. Bem, enquanto as pessoas tomam coragem, eu vou falar um pouquinho. Gabriel, parabéns pelo trabalho, assim, apresentação muito, muito clara, muito, muito explicativa. Acho que você mapeou bem uma série de problemas, né, que você queria tratar. Acho que o contraste entre os dois autores ficou bastante claro. Acho que você tem consciência disso, né, de que está lidando com questões muito contemporâneas, assim, muito caras à literatura contemporânea. Eu fui te ouvindo, lembrei, por exemplo, do romance Divórcio, do Ricardo Lísias, ou esse quase best-seller, né, que é o Minha Luta, do Karl Knausgård. Não sei se você tiver um interesse em prosseguir, né, nesse imbróglio aí de diário, de ficção e autoficção, esses deslocamentos, né, de certas posições fixas do século XIX, que foram se movendo no século XX, mas que ainda são cabeludas, né? Acho que são dois nomes de ficcionistas contemporâneos que podem te interessar, né? Mas foi muito interessante te ouvir, né, essa diferenciação que você fez. De um lado, do diário utilizado quase como a serviço do romance, né, no caso do Bolanho, como mais um dispositivo que ajuda na ficção, né? Esse romance se refere, evidentemente, a uma certa história cultural, uma certa história social, mas ele tem um interesse quase que fechado em si mesmo, né, de uma obra ficcional. E já no caso do Piglia, você está propondo o diário como campo de experimentação, né? E aí essa forma diário é como se ela fosse levada assim às últimas consequências e é um processo que gera um curto-circuito nas nossas noções assim ocidentais de ficção, não ficção, autoria, né? Quem é o autor, quem é o personagem no diário, essas coisas se sobrepõem. Então, o estudo é muito interessante, né? Eu acho que a literatura do século XXI vai seguindo por aí, ela não está interessada em distinguir claramente o que é ficcional e o que não é. A gente conhece muito trabalhos interessantes que justamente tensionam esses polos, né? Um comentário, né, que eu deixaria para você, uma questão, se eu entendi em algum momento que é como se o Piglia estivesse dando uma autoridade interpretativa para o diário em relação à própria literatura, né? Isso também pela morte dele que se aproximava. Eu tomaria isso com alguma cautela, né? Porque se a escrita diarística dele, como você apontou, que é justamente embaralhar esses pontos de referência, né? Autor,
personagem, ou autor-leitor, autor-intérprete. Então, esse é só mais um texto que entra na conversa, né? Do ponto de vista, não há aqui uma autoridade forte, né? Não há uma figura do autor forte que tenha assim uma autoridade interpretativa sobre o próprio trabalho. Acho que uma parte grande do que a teoria literária da segunda metade do século XX fez foi justamente diminuir um pouco essa figura do autor e ver dentro do texto como esses traços funcionam, né? Pelo que eu entendi da sua apresentação, o Piglia faz justamente isso, né? Então não haveria, portanto, aí uma autoridade interpretativa, só mais uma leitura possível, né? Eu queria te pedir para discutir um pouco isso. Né? Nesse caso, a morte do escritor posterior, a autoridade que viria daí é só um detalhe, né? Quer dizer, que não está colocado ali de antemão no diário. Por fim, né, para te dar ainda mais algumas sugestões de leitura, não sei se você pretende seguir com isso no mestrado ou não, mas há uma ampla literatura, né? Quer dizer, se há uma questão pungente na literatura contemporânea, é um problema teórico da história da literatura e da religião, né? Então, você tem o Santo Agostinho como um dos primeiros grandes exercícios de uma literatura reflexiva, né? Ficcional ou não, essa tensão está sempre colocada lá, mas vale a pena ler o Agostinho, vale a pena ler as Confissões do Rousseau, e o Proust também, né? Isso só para fazer uma constelação histórico-literária. E aí o Felipe Legione um pouco que junta tudo isso do ponto de vista teórico, né? Então é isso, só queria te dar algumas referências, talvez você já conheça, e queria deixar essa provocação sobre a autoridade interpretativa dos diários do Piglia. Se alguém quiser fazer uma pergunta enquanto o Gabriel responde, a gente tem tempo ainda. Pode falar, Gabriel. Não, obrigado, né, pelos comentários e pelas sugestões. Algumas delas eu cheguei a usar, o Legione, inclusive, eu usei no trabalho, né? Acho que não tem como falar de autobiografia sem usar ele, por enquanto. Mas falando sobre esse ponto específico, eu acho que você tem razão, assim. A posição do Piglia como de colocar, de modificar esses diários e tentar colocar talvez na verdade, assim, essa ideia de revisão da própria obra é uma ideia que não é exatamente ele que fala em alguma entrevista, coisa do tipo. Eu tentei encontrar ela no fato de que ele coloca pedaços da sua obra ali no meio e, inclusive, comentários nos diários que são revisando essa própria obra. Assim, por exemplo, o primeiro volume é sobre o lançamento do primeiro livro de contos assim dele que na real é ficcionalizado pro alter ego. Então não dá para falar que é o primeiro livro deles. Então tem vários comentários críticos e tal. Mas eu concordo quando você fala, eu acho que essa visão do Piglia é só uma das possíveis chaves de leitura assim para ler esse texto dos diários, e inclusive acho que os diários como chave de leitura para a obra outra do Piglia é apenas uma das possibilidades também interpretativas, mas é bem... Como é muito complicado e confuso essas dinâmicas entre o que quais são os limites do que é real e do que é ficcionalizado ali, e da experiência, tipo, até que ponto esse livro é um livro ficcional, até que ponto ele é um livro que retrata, que a gente pode falar que é os diários do Piglia ficcionalizado, ou que são só ficção. Então, eu acho que esse debate complicado, assim, e muito confuso, é o que meio que permite essas várias possibilidades de se ler o livro, né? E, inclusive, justamente essa variedade, assim, essa dificuldade, né, interpretativa, faz até questionar, mas se os dois diários são tão diferentes, por que comparar eles dois, né? E eu acho que justamente o ponto ali que é interessante de fazer a conexão é mostrar como eles convergem no final,
afinal, são dois escritores latino-americanos, nascidos ali mais ou menos no mesmo período, que tinham contato, que escrevem ali sobre a mesma coisa, e o interessante é tentar entender como os dois escritos convergem para essa ideia de autofiguração, assim, que eu acho que é a parte que eu meio que esbocei na monografia, e se eu conseguir entrar no mestrado, eu vou trabalhar mais do que as outras coisas, assim, porque essa questão da autofiguração de si, acho que é o grande... E a parte mais complicada, inclusive, da comparação entre esses dois escritos, assim, sabe? Mas, de fato, é uma temática bem contemporânea e bem complexa, assim. É difícil até falar só autoficção. Se você for analisar sobre certos autores, sob a ótica de certos autores, não é autoficção, mas também não é autobiografia, então, enfim, mas é isso. Excelente, Gabriel. Não, é uma discussão muito complicada mesmo. Eu também tenho as minhas reservas com Legione, acho que, enfim. Mas eu acho que analisando os diários, né, ou textos ficcionais que se passam por diário, as coisas se complicam, ficam mais complexas, assim, né? Então, tem os diários do Kafka, que você conhece, os diários do Lima Barreto. Eu acho que esse seu interesse, né, talvez numa a Laís, que é uma orientanda minha, tá justamente propondo o Kafka se transformando num sujeito através da autotransformação em um personagem nos diários, como se ele se tornasse uma pessoa através da transformação dele mesmo em um personagem nos diários, assim. Então enfim, é uma hipótese possível. Mas acho que você tem razão, assim, a comparação faz sentido. A comparação também ela pode dar só em diferenças, assim, não acho que tenha problema. Você pode comparar e falar, olha, veja como eles são diferentes e aí é que está o interesse da pesquisa. Agora, isso é uma coisa que o Ricardo Lísias fala bastante, que eu acho que é interessante. Mesmo que você esteja interessado no ponto de vista do autor, né, ou do autor transformado em personagem, tem um outro polo aí que é fundamental, que é o leitor, né? Ou que é a interpretação daquilo que foi escrito. Isso é inseparável. Eu acho que seria um erro focar só em um dos campos. O Lísias, por exemplo, diz que tem um gesto progressista em tirar a autoridade do autor, porque você passa a compartilhar ela com o leitor. E você passa a responsabilizar também o leitor pelos sentidos que ele está atribuindo, que ele está buscando no texto. Isso também é muito interessante, esse deslocamento, né? Quando você não sabe se aquilo que está sendo dito é ficção ou não, você exige do leitor que ele tome parte naquilo que ele está lendo. Então tem quase um momento político disso, né? De implicação do leitor, que é tirado daquela posição contemplativa, burguesa do romance do século XIX e é obrigado a tomar uma decisão ali durante a leitura, para bem ou para mal. Uma sacada do Lísias que, enfim, talvez te interesse. Acho que não tem perguntas do público. Passamos agora para você, né, Alanis? Então, gente, meu nome é Alanis, eu sou graduanda em Estudos Literários, acabei de me graduar em Letras aqui pela Unicamp, também sou mestranda em Teoria e História Literária aqui pela Unicamp também. E hoje eu vou apresentar o trabalho Monstro Galvanizado, Mito, Religião e Ciência em Frankenstein, de Mary Shelley, que foi minha monografia para concluir o curso de Letras no começo desse ano. Vou começar aqui um pouquinho falando, então, sobre a metodologia que a gente tem aqui para o trabalho. Primeiramente, a gente usou uma coisa para cada fonte, para cada uma dos tópicos. Para o mito, a gente usou principalmente as fontes primárias que trouxessem a história do Prometeu, que é a Teogonia, os trabalhos de Gesildo, Prometeu Acorrentado, do Esquilo, Metamorfose, de Ovídio, Prometeu Desacorrentado, de Percy Shelley. Na religião, a gente usou O Paraíso Perdido, de Milton, e os artigos que discutem a influência desse livro em Frankenstein. Na ciência, peguei vários artigos que falassem sobre a situação da ciência no século XIX, e livro De Natura Rerum, do Paracelso, falando sobre alquimia.
E para articular os três eixos, eu uso principalmente Conhecimento Proibido, de Prometeu Pornografia, do Roger Shattuck, e o Pensamentos, do Blaise Pascal. Então, vamos começar um pouquinho com a figura do mito, que é a figura de Prometeu, porque o título do Frankenstein é Frankenstein ou Prometeu Moderno. Então, eu fui ver um pouquinho o que é essa figura do Prometeu. Então, ele vai aparecer primeiro na Grécia Antiga, com Hesíodo. A história dele é que ele teria roubado fogo para a humanidade, né? A humanidade estava ali vivendo à mercê da natureza, e ele rouba o fogo dos deuses para a humanidade, e isso vai gerar uma punição muito terrível, porque Zeus tinha escondido o fogo da humanidade. Então, quando ele rouba esse fogo, Zeus fica possesso, e daí ele pega e vai pegar o Prometeu e punir ele por causa desse crime. Então, todos os dias ele fica numa rocha e uma ave vai e come seu fígado, que se regenera à noite. Então, ele fica num ciclo de tortura para sempre, já que ele é imortal, né? E aí depois ele vai aparecer no Ésquilo, no drama Prometeu Acorrentado. E aí a gente vai ver muito no Ésquilo a questão de como Prometeu ele é um benfeitor da humanidade, né? No Hesíodo isso não aparecia tanto, aparecia mais a questão dele ser uma pessoa esperta, de ser uma pessoa que tinha certa astúcia. No Ésquilo ele já aparece como uma pessoa que tem um amor pela humanidade, né? Então, e aí surge a metáfora do fogo como algo que significa o conhecimento, né? Aí, passando um pouco para a Roma Antiga, a gente vai ter em Ovídio ele aparecendo, mas aí com um outro papel, que é o papel de Prometheus Platicator, né? Que é o Prometeu que cria a humanidade a partir do barro. Então, ele que vai ser o criador dos deuses, e é interessante que ele vai fazer a partir do barro, que é também o mesmo material que o Deus cristão, por exemplo, fez a partir dos Gênesis ali, né? E aí depois a gente vai ter o Renascimento, Paraíso Perdido, porque a gente tem a figura de Satã no Paraíso Perdido, que é muito parecida com a figura prometeica, né? Principalmente porque tem essa questão de desobediência a uma autoridade, uma punição por essa desobediência. E aí ele vai aparecer de novo no romantismo inglês, principalmente com Prometeu Desacorrentado, do Percy Shelley, né? Que é uma tentativa de continuação de Prometeu Acorrentado do Ésquilo. Tem poemas de outros autores também, como Lord Byron, e a gente vai ter o Frankenstein ali no meio. E aí a gente pode pensar no Dr. Frankenstein como esse Prometheus Plasticator, que é esse Prometeu que cria a humanidade. Por exemplo, eu vou citar aqui uma coisa que dá para a gente ver muito isso. Uma nova espécie me abençoaria como seu criador e fonte. Muitas criaturas felizes e excelentes deveriam sua existência a mim. Nenhum pai poderia reivindicar a gratidão de seu filho tão completamente como deveria merecer a delas. Outra citação. Quem pode conceber os horrores da minha labuta secreta, enquanto debruçava-me sobre o túmulo barrento proibido, ou torturava o animal vivo para limpar o barro sem vida? Aqui é interessante essa coisa, o barro novamente aparecendo aqui como uma matéria bruta que vai depois virar o humano, né? Ou no caso do Frankenstein, o monstro. E aí depois, no final, o monstro vai usurpar esse papel de Prometeu sofredor do homem, que o criou, ao decidir ele consumir em chamas, né? Porque daí ele vai fazer um ato de amor à humanidade, porque como ele estava matando muita gente, ele faz esse último ato de amor, que é se consumir em chamas, né? Aí, falando um pouquinho sobre a religião, a gente vai falar sobre o Paraíso Perdido e Frankenstein. Começa primeiramente porque na edição de 1818, que é a primeira edição de Frankenstein, ele aparece com uma epígrafe, que é: eu pedi-te, Criador, do meu barro para me mudares homem, pedi-te das trevas para me promoveres, que mostra a impotência do Adão frente à criação dele. E aí é interessante porque tem muito essa comparação da criatura do Frankenstein com Satã e com Adão, né? Então ele vai usar tem uma situação que ele vai usar essa epígrafe também. Ele vai achar que ele parece o Adão porque ele é uma criatura que foi feita, tentando fazer algo perfeito. Ele peca assim como Adão, mas ele também acha que ele é Satã porque ele tem inveja dos seres humanos. Ele sente que ele é mau, então tem essa comparação com os dois. Mas, ao mesmo tempo, vai ter uma diferenciação também com os dois através da solidão, porque o moço fala que ele é sozinho. Então, vamos ver umas situações aqui. Nenhuma Eva acalmou minhas mágoas, nem compartilhou meus pensamentos. Eu estava sozinho, lembrei-me da súplica de Adão ao seu Criador, mas onde estava o meu? Ele havia me abandonado. Então, aqui ele não é igual a Adão, porque Adão tinha uma Eva, né?
Depois, mesmo inimigo de Deus e do homem, tinha amigos e associados em sua desolação. Eu estou sozinho. Então, ele também não é igual a Satã, porque ele está sozinho. E aí ele tem uma procura de uma Eva, ele vai pedir para o Frankenstein fazer uma criatura do sexo feminino para ele, mas o Frankenstein vai decidir matar essa criatura. Ele começa a fazer essa criatura do sexo feminino, depois mata ela, porque diz que os dois seriam assassinos, né? E aí também a gente pode comparar o próprio Frankenstein com Adão, porque ele tem essa procura pelo conhecimento proibido, né? Então, o Frankenstein por esse conhecimento proibido, que seria a criação do monstro, e o Adão com o feitio do pecado original, né? Que ele come a fruta da árvore do conhecimento. E a gente pode comparar também o Frankenstein com o próprio Satã, porque ele mostra a queda de uma criatura majestosa, que vai lembrar muito Lúcifer, né? A queda de Lúcifer parece muito com a queda de Frankenstein, quando ele passa por todas as provações que o monstro põe no seu caminho. Aí depois a gente vai falar um pouquinho da ciência, então do cientificismo do século XIX, da alquimia. A gente vai ter, principalmente no cientificismo da época, um debate muito forte entre o que a gente chama de vitalismo e materialismo. O vitalismo, ele diria que o homem tem uma alma separada do corpo, que é eterna, né? E ele foi criado por Deus. Já o materialismo falava que o homem era um material animado no mundo, então que ele seria uma matéria orgânica, né? Que ele não teria essa alma. E aí a Mary Shelley estava muito envolvida nesse tipo de debate, e isso aparece muito no Frankenstein também, né? E a gente também vai ter o galvanismo, que a gente tem pequenas dicas de que o galvanismo foi o processo que fez o monstro vir à vida, né? Então, a gente tem essa coisa do galvanismo também. E a alquimia, que tem o primeiro germe da ideia de criação ali, de uma criatura, principalmente com a ideia do homúnculos, que a gente encontra no Paracelso, que seria a ideia de você criar um ser humano a partir de algo artificial. E a gente vai ter, então, essa mescla entre as possibilidades que a alquimia dá e esses materiais que a ciência moderna também dá para a gente fazer com que essas possibilidades da alquimia se tornem reais, né? Então, o próprio Victor, ele reconhece que seu destino ele seria diferente se ele tivesse parado de ler os alquimistas, né? Ele fala, é até possível que o trem das minhas ideias nunca tivesse recebido o impulso fatal que levou à minha ruína. E aí tem a influência do professor dele, né, o Waldman, que ele vai mostrar para o Victor como a ciência moderna também é admirável, né? E aí ele leva essa articulação ali entre alquimia e ciência. Então, vamos falar um pouquinho agora do conhecimento proibido e da punição que advém desse conhecimento, né? Primeiro, tem muita ideia de porter, que vem pelo Pascal e também pelo Montaigne, né? O porter nada mais seria do que o alcance natural que a gente teria, né? E isso seria um limite imposto para qualquer coisa, para qualquer tipo de conhecimento que a gente tentaria buscar. Então, a gente teria esse porter, esse alcance que, se você vai além desse alcance, isso causaria um desastre. E é justamente isso que acontece no Frankenstein, tem a quebra desse porter, que vai causar todo esse ciclo de violência, de punição ali, que tem durante o livro. Além disso, a gente também vai ter a hubris, que é causada pela curiosidade ali. A hubris é o descomedimento. Então, é uma ambição desenfreada, um orgulho excessivo, né? E aí, que vem muito da tragédia, isso, né? E aí ele vai ser causado justamente pela curiosidade. Então, você tem esse orgulho, essa ambição de conhecer algo que você não pode conhecer, né? E ter essa curiosidade de saber o que tem ali e que você não poderia saber, né? E aí tem essa punição derivada dessa quebra dos limites. E aí o Roger Schachter, que ele vai usar essa expressão, que é pleonexia, que é a resolução do cientista em ultrapassar os limites do conhecimento a qualquer custo, sem preocupação com as consequências negativas que isso poderá gerar. E ele também vai trazer o termo libido scientia, que é essa tentação de saber, que é quase uma voluptuosidade em saber um conhecimento que você é proibido de saber, né? E aí é interessante ver que todos esses eixos, o mito, a religião e a ciência, eles dialogam com essa temática do conhecimento proibido. Por quê? No mito, Prometeu é o próprio símbolo do conhecimento proibido, porque ele rouba o conhecimento que é proibido e dá para os homens, né? Então, ele compartilha esse conhecimento proibido com os seres humanos.
Depois, no Paraíso Perdido e na religião no geral, né, no cristianismo, a gente tem a figura de Adão e Eva, que vão ser punidos também por essa quebra desse conhecimento proibido, né, desse preceito de conhecimento proibido, porque eles vão comer a maçã da árvore do conhecimento. Satã vai tentar eles vão cair em tentação e comer essa maçã da árvore do conhecimento. O conhecimento dessa árvore era proibido. Então, isso vai acontecer. Então, eu trouxe aqui uma citação do Paraíso Perdido, que é bem interessante, porque o anjo vai falar: o paraíso é para ti demasiado alto, para saber o que ali passa. Sê humildemente sábio, pensa apenas no que te diz respeito a ti e ao teu ser. Esse é o anjo Rafael falando com Adão. Então, ali a gente já pode ver como ele atenta Adão a esse sentido, de que você não pode ver além do alcance natural que você tem. E aí a gente tem a ciência como uma forma de colocar essa proibição em prática, que é o modo como Frankenstein vai fazer com que essa proibição seja feita praticamente. E aí depois a gente vai ter também as promessas sobrenaturais da alquimia, que a alquimia era uma pseudociência, né, que queria esse rompimento dos limites, né? Então, transformar vários elementos em ouro, fazer o ser humano artificial, transmutação, enfim. E daí tinha essa questão também de rompimento de limites que vai aparecer também em Frankenstein. Eu trouxe um pouquinho as referências bibliográficas e é isso. Ótimo, Alanis. Obrigado pela ótima apresentação também. Quero incentivar os colegas a fazerem perguntas e comentários. A gente tem, acho que, 16 minutos. Eu vou também começar, mas eu gostaria de ouvir os colegas. Eu acho que a graça do CEPEG é vocês também comentarem os próprios trabalhos, né? Eu estou aqui mais para mediar. Mas eu vou começar falando, muito interessante a sua apresentação, Alanis, muito generosa, muito explicativa, né? Você mapeia ali uma série de referências, tanto da época, e coloca elas em contato tanto com a tradição quanto com o nosso contemporâneo, né? Uma coisa que eu senti falta, que eu te recomendaria colocar na pesquisa, é a figura do golem. Não sei se você conhece, do golem judaico, né? Acho que essa é uma referência assim, fundamental para pensar o Frankenstein. Tem tudo a ver com as outras questões que você colocou, né? Essa ponte que você muito bem tentou estabelecer entre o Velho Testamento, o Jardim do Éden ali, passa pela figura do golem também, né? A referência ao Prometeu. Peraí que está passando o famoso carro do ovo aqui na minha rua. A referência ao mito grego do Prometeu, né? Você tem toda a razão, acho que são coisas muito parecidas. Esse slide, né, que você coloca o Porte, a Hybris, a Pleonexia, tudo aponta para essa questão do excesso da técnica, né? Esse fogo que o Prometeu rouba, ele é a técnica, né? A gente vê na peça do Ésquilo que com esse fogo a humanidade se torna a humanidade, né? A gente vai ver na antropologia também a importância que o fogo tem no preparo dos alimentos e tal. Então, no fundo, a questão é essa, como você bem mapeou, a questão da árvore do conhecimento, né? Os perigos do saber, né? E o Prometeu também aí como uma figura muito política, que depois foi apropriada pelos anarquistas, assim, como um primeiro rebelde, né? Quer dizer, como aquele quase que divulgador de uma certa ciência proibida entre nós aqui, a plebe, né? E por isso também o Prometeu como uma figura luciferina, você tem toda a razão, né? Quer dizer, é alguém que ousa desafiar uma certa ordem cósmica estabelecida. Agora, eu falei da figura do Golem porque tem uma questão interessante, né? O Golem é o pecado maior, em que o homem ousa fazer como Deus fez e ousa criar vida por si só. Esse é o problema do Golem, né? O homem que é criatura deseja se colocar no papel de criador, e essa criação só pode ser, então, uma coisa errada, porque, quer dizer, é um rebaixamento, é a questão da reprodução, da cópia da cópia, né? Que seria uma cópia, então, degradada. Indo agora um pouco para o nosso presente, né?
Bem, a gente está vivendo uma crise ambiental global causada por nós, né? Estamos vivendo o antropoceno. Esse é o monstro, esse é o monstro do Dr. Frankenstein, né? Essa técnica esse produto da técnica que sai de controle e que faz a gente repensar uma série de coisas, né? Então, você traz muitas questões muito assim, muito ligadas à tradição. A gente vê que isso é algo que preocupa a humanidade desde os tempos mitológicos, né? E ao mesmo tempo são questões contemporâneas. É o aquecimento global, o Android, né? Esse monstro, ele também é um Android, ele é uma inteligência artificial. E o que eu acho muito bonito, a Mary Shelley, ela humaniza essa figura, né? Porque isso acho que é um passo de superação em relação à figura do Golem. O Golem é só um monstro. E é um pouco assim um conto cautelar, né? Cuidado com o que vocês fazem, pode sair de controle. Não ousem se colocar na posição de Deus. A beleza, eu acho, do Frankenstein da Mary Shelley é que essa figura ela toma uma voz, né? E é uma figura que sofre, é uma figura que a gente não sabe se é humana, se não é, se é técnica, se é artificial. Eu acho que de fato é um dos primeiros contos de ficção científica que a gente tem por isso, né? Justamente por deslocar novamente esses polos, né? Do que é natural e do que não é natural. É aí que estão, acho que, os pontos de tensão interessantes. É isso, esses são alguns comentários, se você quiser. Não tem uma pergunta específica, queria te parabenizar e trazer essas questões. Muito obrigada pelos comentários e pelas sugestões também. Quando eu fui fazer essa pesquisa sobre a religião, eu encontrei sobre o Golem, mas como eu tinha achado pouquíssimas referências sobre ele, eu fiquei um pouco de medo de trazer ele para a pesquisa e acabar ficando muito superficial, sabe? Assim, de eu não conseguir explicar muito bem a relação dele com o Frankenstein. Mas eu concordo com você que realmente faz muito sentido a gente ter essa comparação entre o Golem e o processo de criação do monstro. Eu acho que faz todo sentido mesmo. Ó, eu vou colar aqui no chat para você. Tem esse Gustav Meyrink, que é um escritor ali meio expressionista, tal, de Praga também, tcheco. E ele trata dessa figura. É uma figura muito importante assim, para o judaísmo europeu, e que eu acho que ela não é tão citada explicitamente pela Mary Shelley, eu acho que até por uma questão de um certo antissemitismo, assim, a gente sabe como era a Europa nessa época, mas é uma referência, você vai ler, você vai ver que tem tudo a ver. Muito obrigada, vou anotar sim, obrigada. Alguém tem uma questão ou gostaria de trazer algo? Oi, eu tenho. Pois não, Heitor? Oi, Alanos, queria começar parabenizando pela pesquisa, ficou bem interessante. E quando eu estava apresentando, eu lembrei muito de uma... Eu participo do Leia Mulheres da minha cidade e no ano passado a gente leu Frankenstein e fizeram muitos comentários que me levaram a pensar também no que se comentou da comparação da criatura com Adão. Porque tem toda aquela questão meio platônica até do homem que sai da caverna, que é quando a criatura sai do laboratório e ela não está conseguindo ver direito, e só depois ela começa a ver, e uma das primeiras coisas que ela vê é aquela família e tal, e o livro que ele lê até eu acho que é O Paraíso Perdido, e ele tem essa construção, essa comparação com Adão. Mas eu não tinha pensado ainda pela comparação que você fez com Satã. Aí eu queria que você falasse mais um pouco, porque para mim eu me perdi um pouco. Só uma coisa, você queria uma comparação do Satã com o monstro ou com o próprio Dr. Frankenstein? Eu pensei que você tinha comparado com a criatura. Eu Você comparei comparou... com os dois. Sim. Tá. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre os dois, enfim. Eu acho que tem muito essa noção da criatura, na minha monografia eu falo um pouco mais disso, porque tem várias referências que a criatura faz ao processo de ser Satã. Então, ele usa muitas expressões, por exemplo, como você falou no começo, quando ele encontra aquela família, ele fala, por exemplo, eu vi uma cabana em que eu me abriguei e que parecia pandemônio para foi como se fosse pandemônio para os demônios. Então, ele faz essa comparação desse lugar para ele como se fosse pandemônio, que é o palácio que tem para os demônios, né? Ou ele fala também, quando essa família acaba
tendo aquele preconceito com ele por causa da aparência dele, ele também fala, eu queria ser igual o Desolador de Homens, né? Ele também fala que queria ser igual Satã para espalhar raiva. E aí tem até um momento que ele vai falar, eu sou você me fez para ser Adão, né? Mas eu sou o anjo que caiu, né? Eu não trouxe essa citação aqui, mas eu também não vou saber de cor a citação, né? Mas é mais ou menos nesse sentido, assim, que ele fala, que é justamente essa questão de ele ser Satã, justamente porque ele inveja os seres humanos, ele tem essa queda também, né? Porque no começo ele é ingênuo, ele não tem conhecimento de muita coisa, e depois no final ele fica... a Mary Shelley faz esse jogo, né? Do tipo, ele é mau ou não é, né? A gente tem esse jogo ali. E aí fica, por isso que fica essa ideia também, Satã ou Adão, né? Porque Satã seria dizer que ele é mau, né? Mas aí a gente tem essa ideia do Adão também, que ele tá ali, a culpa é da criação dele, né? Então tem esse jogo. O jogo também que tem entre o Satã e o próprio Dr. Frankenstein é no sentido que o Frankenstein ele vai fazer muitas descrições dele como uma criatura que caiu, uma criatura que teve essa queda. E a gente tem várias situações dele aparecendo como uma criatura majestosa. O Walton vai falar, ele era uma criatura majestosa, e a gente pode ver a queda que ele teve depois do que aconteceu com o monstro, né? E aí eu pensei muito nessa questão com a queda de Lúcifer, né? Porque Lúcifer era ali o anjo que era magnífico e tudo mais, e ele se rebela contra Deus, e aí ele vai ter essa queda justamente por rebelar contra Deus, né? E aí eu tinha pensado nessa comparação, assim. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu sim, muito obrigada. Imagina, e obrigada pelos elogios também. É muito interessante, né? Como a gente encontra em duas matrizes diferentes, né? No judaísmo e nos gregos, essa questão de um conhecimento proibido, né? No caso bíblico da árvore do conhecimento, né? E essa queda, né? De um estado de inocência para um estado de culpa, né? Daí o pecado original. E no caso grego, esse roubo da técnica ou de uma força criadora que Prometeu faz e oferece aos humanos, né? Mas daí também isso gera Pandora, quer dizer, também tem uma queda de uma certa idade do ouro, no caso dos gregos, né? E no fundo são histórias conservadoras, né? São contos cautelares, assim, de olha, cuidado com a busca pelo conhecimento, né? E aqui é engraçado, porque na Mary Shelley também tem isso de alguma forma, né? Olha, cuidado, né? Dá para pensar sobre os limites sei lá, da experimentação genética e tudo mais. Está tudo colocado ali já, né? Como você vê isso, Alanis? Você acha que é de fato, quer dizer, tem esse aspecto cautelar, quase um pouco conservador, assim, em relação de não explorem, não passem de certos limites? Ou você vê também ali outros, quer dizer, pode ser uma coisa também progressista, no sentido de estamos entrando... Porque é ficção científica aquilo ali já, né? Quer dizer, tem ali também uma fascinação pela técnica inegável ali, né? Como você vê isso? Eu acho que, num sentido, ele é um pouco conservador, assim, na medida que a gente vê o Frankenstein tendo toda essa queda dele em relação ao monstro, né? Então, a gente vê que ele é punido justamente por ter tido esse conhecimento, por ter quebrado essa ideia do conhecimento proibido, né? Então, ele é punido o tempo inteiro no livro, né? Ele tem vários parentes assassinados, a noiva dele é assassinada, né, pelo monstro. Só que, ao mesmo tempo, a Mary Shelley, ela coloca essa questão do conhecimento proibido, do tipo, foi o que ele fez, mas, ao mesmo tempo, eu acho que ela coloca muito essa responsabilidade no próprio Frankenstein, não só por ele ter criado a criatura, mas no sentido porque ele não toma responsabilidade pela criação dele, né? Ele não toma responsabilidade pelo que ele fez. Então, eu acho que talvez essa cautela que ela fala
É nesse sentido também, porque você tem ali a técnica, né? Mas você tem que ter essa parte humana também, nesse sentido de você ter que ter essa noção, olha, eu criei um ser humano artificial, eu preciso dar amor para ele, eu preciso mostrar para ele o que é a humanidade. Então, o Victor, ele não faz isso, ele só foge do monstro, depois quer matar o monstro, né? Então, eu acho que tem um pouco essa relação ali de ser cauteloso, mas ao mesmo tempo ter essa ideia da humanidade que precisa em meio à técnica. Mas eu acho que tem também um pouco essa fascinação com a técnica, né? Porque a gente vê muito isso pela Mary Shelley estar envolvida muito na ciência da época, né? E parecia que ela tinha um certo deslumbramento com o que estava acontecendo na química. Ela, por exemplo, tinha o Humphrey Davy, que era um químico da época que falava que a eletricidade era o fluido vital, que fazia com que as pessoas se movessem, né? E daí a Mary Shelley vai tentar usar esse galvanismo ali, dessas dicas de que ela vai usar a eletricidade, tem várias referências, fala um pouco disso na minha monografia, essas referências que fazem sobre a eletricidade, né? Então eu acho que é mais ou menos nesse sentido. Muito legal. Então não é uma história anti-iluminista, assim, mas é uma história sobre responsabilidade em relação à técnica, né? Quer dizer, tudo bem, pode criar, pode buscar, mas com responsabilidade, né? Quer dizer, uma técnica humanizada, né? Quer dizer, não uma técnica pela técnica, né? Interessante. Eu acho que já falta um minutinho, só acho que a gente já pode passar a palavra para a Ana, que vai ser aqui a pessoa que vai apresentar o terceiro trabalho. Ana, a palavra é sua. Oi, gente, bom dia. Então, gente, eu desenvolvi essa pesquisa durante uma disciplina de orientação que eu fiz com o professor Fábio Durão no semestre passado, mas eu tô também agora, eu entrei nesse segundo semestre de 2021 numa pesquisa pelo PIBIC, né? E a pesquisa que eu faço pela ciência científica, ela tangencia alguns dos temas que eu desenvolvi durante o semestre passado, mas ela é um pouco diferente, assim. Mas de qualquer jeito tem um conto do Corpus que é comum aos dois, que é o conto Um Artista da Fome, o I Hunger Hustler do Kafka. A pesquisa de iniciação científica é só sobre Kafka, mas a pesquisa que eu desenvolvi no semestre passado, na verdade, é um ensaio de literatura comparada entre o Um Artista da Fome, do Kafka, e o Véu Negro do Ministro, do Hawthorne. E a ideia de desenvolver esse ensaio a partir da base epistemológica da literatura comparada é que o contraste entre os dois contos torna mais claro, enfim, o ponto que eu estou tentando defender, né? E o ponto que eu estou tentando defender é a ideia de que na modernidade existe uma espécie de falência e de esvaziamento do símbolo e que isso é visível muito claramente nesse conto específico do Kafka. Para tentar expor melhor essa ideia, é importante pensar no que é o símbolo e na virada de representação simbólica que acontece no início do século XIX, justamente com o movimento poético dos simbolistas, né, que envolve o Valéry, o Baudelaire, o Mallarmé, que, enfim, são todos franceses, porque nesse momento acontece uma espécie de complexificação do símbolo. O símbolo, basicamente, ele é um elemento de correspondência, assim, é um objeto de uma realidade não concreta, mas a realidade diegética da obra literária, que corresponde, enfim, é um símbolo para alguma coisa de uma espécie de realidade metafísica dentro de uma obra literária. E até essa virada no meio, né, do século XIX, do movimento simbolista, o símbolo está muito ligado à ideia de um sistema de significados assim compartilhados. Por exemplo, a pomba branca como símbolo da paz. São quase clichês, assim, são coisas que permeiam o imaginário coletivo, de certa forma. E aí o que acontece com os poetas modernos, como Baudelaire, o Mallarmé e o Valéry, é que eles criam uma distinção entre o símbolo na literatura anterior a eles, que fica categorizado como símbolo alegórico e está justamente próximo a essa ideia de alegoria e de símbolo como sistema de significados, e, enfim, diferenciam do símbolo na literatura simbolista. Para os simbolistas, o símbolo ainda tem alguma relação com a ideia de universalidade, de representação de uma alegoria universal da natureza, como, por exemplo, naquele soneto do Baudelaire, Correspondência. Mas existe também uma dimensão de individualidade criativa na elaboração de símbolos que não existe quando a gente considera o símbolo como uma linguagem coletiva pré-estabelecida. Para o Henri Pair, na literatura simbolista, né, o livro dele sobre os simbolistas, a diferença entre símbolo na sua concepção moderna e a alegoria é que a alegoria remete ao conceito pré-definido, a uma ideia que conserva sua identidade específica mesmo em forma literária. Já o símbolo apresenta e absorve uma ideia que está contida em si mesmo e dele não pode ser separada. Então, o símbolo
assim, na modernidade, nesse limiar da modernidade, ele está muito mais ligado a algo singular, algo que ocorre dentro de um sistema de uma obra literária em si. Só que no Hawthorne, que é bem do início do século XIX, ele está justamente nesse limiar entre a virada, né? Então, o uso do símbolo nele, ele tem muito dessa coisa do sistema de significados pré-estabelecido, assim, até por causa da forma literária do Hawthorne, tipo, da ideia de moral que permeia os contos dele também. Enquanto no Kafka, essa estrutura de significados, ela está presente, mas ela está esvaziada. Então, existe a memória e existe, tipo, o uso do repertório do leitor que está familiarizado com esse sistema simbólico, mas existe uma espécie de manipulação, assim, de ironia desses usos. E eu acho que para explicitar isso melhor, é preciso explicar um pouco do enredo dos dois contos. E os dois contos têm um enredo relativamente simples, assim. O do Hawthorne, né, o The Minister's Black Veil, ele se baseia basicamente no reverendo, né, o reverendo Hooper, que chega um dia na igreja usando um véu negro que cobre, tipo, metade do rosto dele. E ele se recusa a retirar esse véu negro, independente dos apelos de, enfim, da noiva e dos outros párocos e das pessoas da cidade. E ele não se recusa a tirar esse véu negro até na hora da morte, assim. Então, esse véu negro, ele é, obviamente, um símbolo, e textualmente, o narrador se refere ao véu como símbolo, como symbol, emblem e type. São as palavras que ele usa para se referir ao véu. E, além disso, o subtítulo desse conto é uma parábola. É o véu negro do ministro, uma parábola. Então, existe, enfim, o conto deixa explícito que ali existe um símbolo. Ele mostra o símbolo ao leitor e diz, interprete-me. E ele também dá a chave de interpretação. Tem um ponto logo no início do conto em que é reproduzido um sermão do Hooper sobre o pecado oculto. E aí fica bem claro para quem está lendo que é disso que o véu é símbolo. Então o leitor ele está nesse lugar de entender o símbolo, é bem explicitado assim. Enquanto no Kafka, o leitor ele está meio que sempre no escuro, é difícil entender o que simboliza e se simboliza alguma coisa. O enredo do conto do Kafka, ele basicamente segue a história de um artista da fome, de alguém que jejua, né, um artista cuja arte é jejuar em público, que, enfim, é uma arte que está em decadência na época que o narrador conta a história, mas ele vai meio que retroativamente contando como o artista da fome chegou onde ele está agora. E onde ele está agora é preso numa jaula, num circo, tendo finalmente a liberdade de jejuar quanto ele quisesse, porque antes ele era um pouco regrado pelo empresário, mas agora que ele já não gera mais lucro com a sua arte, ele não precisa mais se ater às regras do empresário. Ele acaba morrendo, possivelmente de inanição, e, enfim, com total... Ele não suscita mais o interesse do público, basicamente. É uma história de como ele deixou de ser interessante para o público e como que ele se tornou um objeto esquecido, de certa forma. E, como eu comentei, é um narrador diegético que se localiza no ponto temporal após a decadência da fome e retroativamente o ponto que aconteceu. A gente tem acesso aos pensamentos do protagonista, existem vários momentos de discurso indireto livre. O foco narrativo mantém-se centrado no artista durante o conto. E assim como no conto do Hooper, né, do Minister's Black Veil, existe um elemento de incompreensão que une esses protagonistas. Eles não são compreendidos por aqueles que estão ao seu redor, mas como eu falei, o símbolo no conto do Hawthorne, ele é compreendido pelo leitor, ele é explicitado. No conto do Kafka, o leitor, ele não entende o jejuador, assim como as pessoas ao redor dele não entendem. Porque o jejuador nunca explica muito bem o porquê dele jejuar, até o desfecho, né? Que, enfim, eu vou falar um pouco mais sobre depois. E a narrativa toda, como ela gira em torno da coisa da fome, ela é construída de forma que o leitor espera que a fome simbolize algo. E o Kafka, ele acena para o repertório justamente desse sistema de significados ocidental que o leitor tem. Existe uma familiaridade prévia com a ideia de negação do corpo, né, de passar fome, de jejuar, com uma associação com a pureza e com a virtude, com uma sese, com chegar a algum lugar a partir da abnegação do corpo e chegar num lugar mais elevado. Só que isso vai caindo por terra ao longo da narrativa, principalmente durante o desfecho. Porque, enfim, o desfecho do conto adiantando, que o jejuador ele está nessa jaula
e ele é basicamente esquecido por todo mundo do circo. Eventualmente encontram ele lá e perguntam justamente por que ele não avisou, por que ele não comeu algo, e como que ele, enfim, passou a vida inteira jejuando voluntariamente. E ao invés de entregar assim, o ouro, de dizer que ele está em busca de uma sese, ou em busca de um plano metafísico, ou em busca de algo maior, ele fala que ele jejua porque ele não encontra nenhum alimento que o agrade. Então, nesse gesto, existe uma coisa de você puxar para baixo, você puxar de volta para o plano do terreno, uma história que estava até então sendo construída no imaginário do leitor a partir do próprio repertório, com a conexão com o plano metafísico, com o plano elevado. Então o Kafka envolve o leitor num jogo narrativo. Em toda a história não existe uma menção direta do artista, alguma espécie de elevação espiritual, ou alguma virtude que ele está perseguindo. Pelo contrário, enquanto o narrador está falando dos elogios que o empresário faz ao artista, e aqui eu cito diretamente o texto, o empresário elogiava a elevada ambição, a boa vontade, a grande negação de si mesmo contidas na afirmação de que poderia continuar a jejuar. O narrador ele evidencia um aspecto de distorção da verdade, que também é uma expressão usada no texto, dessa afirmativa de que, enfim, o jejuador estava jejuando por alguma boa vontade ou negação de si mesmo. O efeito alcançado é interessante, porque o artista da fome ele não é incompreendido apenas entre seus pares, os personagens do conto. O próprio leitor se contorce em busca de significado daquele corpo. A discussão da virtude da sese surge a partir do repertório do leitor e da construção imagética desse dualismo, que é bem platônico, né? A partir do aceno figuras como o filósofo e o monge. E aí essa interpretação da narrativa, ela sugere uma espécie de esvaziamento do símbolo, porque Kafka ele joga com o que poderia ser símbolo de uma realidade metafísica que iria além da realidade concreta. Só que quando ele fixa o significado na realidade concreta, ele reforça uma centralidade do material. E é justamente por ser apenas o que ele é que o artista significa, não por ser um sistema de correspondências com plano elevado. Enquanto isso, no desfecho do conto do Hawthorne, acontece, e por isso que é interessante tipo, usar a literatura comparada para fazer esse contraste entre esses dois momentos, assim, porque o Kafka ele já é muito posterior ao Hawthorne, né? Ele já está em plena modernidade, assim, no início do século XIX. Enquanto do Hawthorne, o desfecho ele é bem parecido num sentido estrutural, assim. O desfecho do Minister's Black Veil também se dá na morte do protagonista. E o protagonista, mesmo no momento da morte, de receber a extrema unção, porque ele se recusa a tirar o véu, ele fala que ele só pode tirar o véu quando ele estiver no outro plano metafísico e que ele vê véus negros em todos, ou seja, ele vê o pecado de todos e o pecado só vai poder ser retirado quando ele passar pela morte, né? Enfim, por essa sese. Então ele constrói um sistema de significados fechado, assim, que desde o início o símbolo ele aponta para o metafísico e no final existe essa catarse, assim, que você fica, nossa, realmente é metafísico, é religioso, assim. E como eu disse, a forma literária que o Hawthorne escolhe reproduzir, que é a parábola, né, que é inclusive uma coisa muito interessante, uma parábola que seja realizada dentro do, enfim, de um escopo literário da narrativa escrita e do registro, porque parábolas são narrativas orais tradicionais, né? É impossível você criar uma parábola, mas mesmo assim ele faz isso, ele faz esse aceno, esse gênero tradicional. E então, essas últimas palavras, tanto do artista quanto do Hooper, elas acenam para esse mistério central das vidas, o jejum do artista da fome e o véu negro do reverendo. Elas são respostas para uma pergunta do último interlocutor. Entretanto, se a resposta do ministro eleva esse gesto misterioso a um nível moral universal, num gesto de elucidação que envolve também o leitor, que justamente estava intrigado pelo enredo e que sente, finalmente, nesse final, que a história é sobre ele, porque ele também é um pecador, ele também tem internalizado os dois planos simbólicos, o leitor também tem um véu negro sobre si. Eles têm uma coisa meio de detefábula narrator, assim, desse recurso narrativo, de quando o reverendo faz esse apelo gestual ao universal. A grande surpresa, na verdade, do conto não é o significado do símbolo, porque isso está explícito desde o início. A grande surpresa, que é construída pelo enredo, é justamente esse gesto universal que também apela para o leitor, né, que é uma coisa que é bem da parábola, assim, e da ideia de moral, que está presente muito da obra do Hawthorne. E a resposta do artista, por outro lado, ela torna tudo ainda mais confuso, ao invés de elucidar a história.
a cena do Hawthorne, ela confirma esse significado místico e transcendental da vida do protagonista. E o Kafka, ele prende com firmeza o protagonista no plano do mundano. Ele não come porque nada lhe agrada. Se houvesse alimentos de que gostasse, comeria, como todos. Além disso, o desfecho da narrativa de Kafka, ele está dado no início. Não existe uma construção gradual de suspense que leva ao clímax. Como eu falei, tipo, o narrador da história do Kafka, ele se encontra num ponto que ele já sabe o que aconteceu com o artista. Ele está explicando o que aconteceu. O leitor já está ciente que o destino do artista é o esquecimento. A história do Kafka, ao invés de elucidar e explicar o símbolo, ela confunde mais o que explica ao longo da narrativa. E, assim, a partir desse contraste entre as duas obras, enfim, a conclusão que eu pretendo chegar, né? Como eu falei, isso é um trabalho que eu desenvolvi numa disciplina de orientação e que eu acabei não dando tanta oportunidade, porque a minha iniciação científica, por mais que ela tangencie temas parecidos, principalmente Kafka e modernismo, ela é ligeiramente diferente, assim. Mas esse uso que o Kafka faz dos arquétipos simbólicos, né, dentro da literatura modernista, ele pode ser entendido como sintoma da própria modernidade, porque as relações entre experiência e linguagem se modificam profundamente, e a ideia de símbolo não dá mais conta de representar o mundo. Um símbolo pressupõe conexão entre dois planos, mas ele também pressupõe um conjunto de conhecimentos e parâmetros compartilhados para a comunidade. E o que o Kafka faz é mobilizar imagens que despertam a memória desses símbolos, mas não estabelecer a relação transcendental que seria esperada. Eu acho que um texto que, para mim, ele fala muito sobre isso, de certa forma, é o narrador do Benjamin, né? E acho que é muito interessante pensar o Benjamin junto com o Hawthorne também, porque o que Hawthorne tenta fazer, e ele consegue fazer uma cena, isso, ele reproduz a estrutura da parábola, mas que ele não faz, porque ele não é um narrador tradicional, né? Então existe sempre essa descontinuidade dentro do Hawthorne, ele fazer essa cena tradicional, mas é impossível ele ser um narrador tradicional, enquanto no Kafka existe essa coisa de assumir, de certa forma assumir assim, essa impossibilidade da narrativa tradicional e de justamente subverter esses parâmetros da narrativa tradicional, enfim, a favor não sei se a favor da expressão, mas como a literatura modernista, né? Como maneira de lidar com a tradição literária também. Eu acho que era isso que eu tinha para dizer, assim. Eu espero que tenha ficado claro, estou um pouco nervosa, não gosto muito de fazer apresentações. Mas é isso, gente. Muito obrigada por ouvirem, pela atenção. Obrigado, Ana. Queria novamente incentivar os colegas a fazerem perguntas e comentários. Foi uma apresentação muito, muito interessante, Ana, com uma série de questões, né? Muito, muito... Enfim, tem vários debates colocados aí, né? Acho que você fez uma escolha muito interessante e nada óbvia, né? De comparar o Hawthorne e o Kafka. Acho que o seu problema está bem delimitado, acho que ficou claro para a gente ouvindo o que você estava entendendo como símbolo, que você e as diferentes maneiras de tratar com isso e as implicações históricas também, né? De por que é impossível, né? Recorrer ao símbolo na modernidade, se eu entendi bem. São questões assim que acho que desde que a modernidade começou que a gente está se debatendo com várias dessas questões, né? E a primeira pergunta, na verdade, é assim, uma curiosidade. Por que você escolheu o Hawthorne? Quer dizer, claro, você poderia ter escolhido uma série de gente. Por que esse conto específico? Embora eu ache que tenha sido uma boa escolha, mas eu fiquei curioso, né? E aí eu achei interessante e também queria entender um pouco melhor você recorreu aos simbolistas franceses, né? Quando me parece que é uma discussão mais dos alemães, assim. Pelo menos quando eu li o resumo, eu pensei, tem essas conhecidas cartas do Goethe e do Schiller sobre símbolo e alegoria, isso é importante no romantismo alemão. Depois o próprio Benjamin, que você citou, né? Eu recomendaria dar uma olhada no drama barroco alemão. Ali, para ele, é fundamental essa queda do símbolo
para a alegoria, né? A condição moderna como uma condição alegórica. Eu acho que isso pode te interessar muito. Mas também um aviso de cautela, né? Quer dizer, praticamente qualquer manual de estética que você pegar dos últimos 3 séculos vai ter uma discussão sobre símbolo e alegoria, e, para o nosso desespero, essa discussão às vezes vai ser muito diferente, né? Isso é normal, né? O que eu acho que é interessante é ver o que nos serve e sobretudo, ver o que os textos estão exigindo, né? Ao invés de aplicar conceitos abstratos de alegoria e símbolo, ver como, e você fez isso muito bem, acho que ficou claro isso no texto do Hawthorne, como uma ideia própria de símbolo surge ali. Do ponto de vista histórico, eu concordo plenamente com você, né? Quer dizer, o símbolo, para ele, quer dizer, ou você acredita em Deus, e aí existe símbolo, ou você precisa de um contexto social, de uma legenda social que explique que pomba é paz, que cruz e que carneiro e por aí vai, né? E, bem, a modernidade é um estilhaçamento desses códigos, ou é uma mistura desses códigos, e aí a literatura lida com isso de várias formas, né? Eu tenho acordo com você. Eu ressaltaria também, até pensando em contato com a comunicação do Gabriel antes, sobre essa posição do leitor novamente, né? Você até falou isso. No Hawthorne parece que o leitor está no lugar de entender o símbolo, né? Tem um acordo prévio estabelecido entre eu vou te mostrar coisas que você vai saber identificar e o leitor só está atento ali para encaixar. É uma leitura um pouco simplista do símbolo que a gente está fazendo aqui, mas eu acho que em geral é isso, né? Certas cores e tal. No Goethe isso está cheio, por isso que eu recomendo que você dê uma olhada. Enquanto que no Kafka, quer dizer, o leitor ele é tirado dessa posição confortável e falou assim, bicho, se vira. Eu vou te dar algumas dicas aqui, algumas vão ser inclusive contraditórias e, enfim, faz seu corre aí para você achar o sentido disso que eu estou te contando, né? É uma posição incômoda, mas novamente voltando ao Lísias, né, é uma posição que exige uma responsabilidade da leitura, exige que o leitor se coloque também como parte ativa do processo literário. Uma outra questão política, né, quase assim, pós-colonial, é que a universalidade do símbolo é denunciada como arbitrário. Essa é a grande queda, essa é a dor, né, de que a cruz não é a salvação para todos, né? Então, assim, a possibilidade de existência do símbolo é quase que uma coisa assim de uma ilha, né? Quer dizer, você tem que viver numa ilha, você tem que viver numa invenção chamada Estado-nação, numa invenção chamada povo, numa invenção chamada etnia, para que esses símbolos funcionem. Porque você olha para o lado e você percebe que ao invés do símbolo você tem o signo e que ele é arbitrário. E aí, bem, com todas as implicações políticas e teológicas, mas acho que isso é uma questão fundamental também, né? Dessa queda do símbolo para outra coisa, para alegoria, é que esse universal ele é demonstrado como histórico, contingente, específico, europeu, branco, etc, etc. Né? Eu vou te passar a palavra e incentivar novamente os colegas a falar. Oi, tá, ligou o microfone. Começando falando do porquê da escolha do Hawthorne, né? No início do desenvolvimento desse trabalho, eu falava só do Kafka, e eu construí essa argumentação dos esvaziamentos do símbolo a partir só do trabalho, do conto do Kafka, né? E foi uma sugestão do meu orientador, na verdade, fazer um trabalho de literatura comparada, porque segundo ele, tipo, com a literatura comparada, o meu ponto ficaria mais claro, porque eu teria com o que contrastar, né? E aí o Durão tá estudando Hawthorne agora, ele tá dando uma disciplina sobre Hawthorne, Poe, Melville e Henry James, e ele sugeriu que eu lesse alguns contos do Hawthorne para ver se, enfim, daria certo. E aí eu acabei lendo, né, vários contos para tentar achar um que funcionasse, e enfim, porque tem toda a coisa do transcendentalismo. Ele me falou para ler os transcendentalistas, na verdade, que ele achou que em algum transcendentalista eu ia achar algo que desse para fazer um bom contraste. E aí esse conto específico do Hawthorne eu escolhi por causa desse paralelo no desfecho, né? Porque, tipo, o enredo, ele é muito parecido, tem essa coisa da incompreensão e do mistério, e o desfecho também ele é muito parecido, porque a cena final é esse diálogo antes da morte, né, com o último interlocutor do protagonista.
E aí eu achei que por causa dessa semelhança quase que estrutural, assim, do desfecho dos contos, seria um jeito interessante de construir essa oposição. E sobre usar mais os simbolistas franceses e acabar não usando o simbolismo alemão, foi por uma questão de familiaridade, assim. Eu me senti mais confortável com os simbolistas franceses por eu ter estudado mais. E como foi um trabalho que foi desenvolvido num semestre só, né? Mas, assim, tipo, a ideia de... Eu estou desenvolvendo outra coisa agora na iniciação científica, mas essa ideia de trabalhar com a ideia de símbolo na modernidade, de transformações e metamorfoses do símbolo, de esvaziamento, é um projeto que eu quero seguir, assim, talvez na pós. E talvez não necessariamente dentro do escopo da literatura alemã, assim, eu já pensei em trabalhar com isso dentro da literatura brasileira, mas com certeza são leituras que eu farei ao longo dos próximos anos, se realmente for acontecer de eu seguir nisso na pós. Mas é uma ideia que eu gosto bastante, né? Como você falou, tipo, é um momento, assim, que ele encapsulou muita coisa do que está acontecendo socialmente, historicamente, e é da reflexão disso na própria forma literária, assim. Enfim, é algo que eu acho bem interessante. E o que mais? Acho que foram essas as perguntas, né? Ou eu esqueci de alguma? Foi isso. Estou satisfeito, como dizem as britânicas. Mas dê uma olhada depois, Ana, nessas cartas do Goethe para o Schiller. Isso é bem conhecido, assim, para quem estuda estética e tal, as coisas assim. Você acha muito fácil essas cartas do Goethe e do Schiller, em que você tem é um momento raro, você tem dois grandes poetas definindo conceitos. Acho que só é possível na Alemanha, talvez. Mas ali você tem ainda no momento em que o símbolo ainda é possível. E aí depois a leitura da Escola de Frankfurt é quase sempre melancólica, né? É quase um pouco assim, quando o símbolo ainda era possível, sabe? Pelo menos, sei lá, a leitura que o Adorno vai fazer do Beethoven, por exemplo. Mas e o Benjamin também é fundamental. Eu sei que você também se interessa na origem do drama do barroco alemão, que é um livro muito difícil, mas acho que o prefácio do Rouanet da edição brasileira ajuda bastante. Ali o Benjamin também está lidando com essa questão que te interessa, assim, de a passagem do símbolo para a modernidade. Aí o Benjamin vai propor a alegoria como solução, mas ele está pensando nos expressionistas alemães. É um livro sobre o barroco, mas na verdade ele está pensando sobre as vanguardas ali. Então tem tudo a ver essa passagem que você está pensando. Acho que o Fábio também, sem dúvida, vai saber te apontar os caminhos. A gente tem 5 minutos, colegas. Uma outra coisa que eu ia te dizer, Ana, também assim, um comentário quase aleatório. Assim, eu fiquei ouvindo você e pensei que também seria interessante pensar isso do ponto de vista brasileiro, e fiquei pensando assim, como é que esse seu trabalho funcionaria pensando na Iracema, por exemplo. Sabe, que você também tem ali uma chave de leitura declarada, né? Você tem um anagrama, assim, ela vai significar América mesmo, ela vai ter também um processo e tal. No romantismo também, né? Quer dizer, talvez fosse interessante também pensar isso, não sei. É só uma coisa aleatória. Não, acho que esse está sendo o grande desafio, assim, eu ainda tenho, tipo, 1 ano e meio de graduação pela frente, né, antes de começar a pensar na pós, que é isso, e acho que o meu desafio para esses 1 ano e meio, 2 anos, é justamente pensar um corpus, assim, porque a ideia, ela existe, tipo, ela acontece, ela tem reflexo na forma literária, mas, tipo, eu preciso ler mais literatura brasileira do final do século XIX, início do século XX, para entender, assim, o que são bons exemplos disso, né? Onde vai ser mais fácil, não mais fácil de trabalhar, mas onde o trabalho vai ficar mais claro. E o que você falou sobre a universalidade, eu fiquei pensando muito no trabalho da Jasmine também, sabe? Porque esse momento da Europa no início do século XX é justamente isso, tipo, sobre isso, sobre essa, enfim, esse cair da universalidade, né? E eu acho que, tipo, eu não tinha pensado nisso ainda. E é isso que o Kafka faz, de usar essa grande estrutura ocidental, platônica, do dualismo e da negação do corpo para, na verdade, não significar nada além de si mesmo, é muito interessante, tipo, pensando por esse lado também, sabe? Sim. Que as coisas, elas são o que são, elas não são uma grande realidade metafísica universal. Eu acho que o Kafka, especialmente, é um autor que chacoalha essas questões, né? Eu já falei uma vez brincando, assim, é impressionante como quase
todo livro de Kafka, o comentador ele precisa fazer uma teoria estética antes, definir o que ele está chamando de símbolo, imagem, alegoria, e nunca funciona, mas o Kafka exige, né, tanto do leitor quanto do crítico, outras ferramentas, né? O que eu acho que mostra que tem ali também uma construção ativa da parte dele de deslocar essas expectativas interpretativas, né? E sem dúvida, assim, o América muitos historiadores vão dizer, né? Imagina o que foi para o imaginário europeu descobrir a América, assim, quer dizer, todo um outro mundo com outros povos, com outras línguas, com outras religiões. Isso estilhaça a ideia de universalidade de uma maneira um pouco assim, igual a gente descobriu vida alienígena. Como é que a religião vai lidar com isso? Quer dizer, mas e aí, Deus criou só a gente ou criou os marcianos também? Isso dá um choque, assim, que tem implicações profundas. E você mostrou bem, o símbolo ele tem esse pressuposto metafísico que é chacoalhado, né? Não tem jeito. Mas, enfim, já estamos nos marcianos. Ainda bem que o tempo está acabando. Últimos comentários, gente? Ou Ana, se quiser finalizar. Não, acho que não. Se alguém tiver mais algum comentário, eu ficaria feliz em responder. Mas se a gente já entrou nos marcianos, daqui a pouco a gente chega no Existence, longe demais. É sempre um risco. Bem, então, Alanis, acho que encerramos por aqui, né? Eu agradeço o convite, agradeço a organização do CEPEG, é uma alegria discutir com vocês da graduação, as 3 pesquisas assim, de altíssimo nível, espero que continuem nesses temas ou com outros temas, porque isso é uma das graças de trabalhar na Unicamp, né? Assim, a gente vê são pesquisas de alto nível, são coisas que poderiam estar sendo discutidas assim com o público geral. Então é uma alegria saber que a gente segue fazendo pesquisa, a gente segue refletindo, apesar do governo. Agradeço a presença de todos, a gente encerra a mesa por aqui e espero que vocês consigam prestigiar as outras mesas também do evento aí. Obrigada, gente.